Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o Mackenzie Talks, direto do estúdio da Mackenzie aqui em São Paulo. Nos últimos 5 anos, fintechs e bancos digitais revolucionaram o setor bancário brasileiro, com alta qualidade nos serviços e custos competitivos. Isso não foi diferente nas operações de crédito, consideradas o centro nervoso da atividade bancária. Hoje em dia, quem busca crédito nem sempre recorre ao banco usual, e sim também à internet. Segundo uma pesquisa recente da McKinsey, 77% das pessoas que já têm conta em algum banco também pesquisam outras instituições financeiras na hora de buscar o crédito. E 72% delas têm preferência por contratar crédito por meio dos canais digitais. Na sessão de hoje, nós vamos conversar com uma das pessoas que está trabalhando para tornar o crédito mais acessível. Esse episódio faz parte da série com founders de startups que vêm aqui compartilhar um pouquinho dos desafios e oportunidades que encontraram nas suas jornadas. A Maria Tereza Fornea fundou a Bcred, que ajudou a popularizar uma modalidade de empréstimo de juro baixo, muito comum no exterior, mas ainda começando aqui no Brasil. O empréstimo pessoal com garantia de imóvel ou home equity. A Bcred foi comprada pela Creditas, um dos 45 unicórnios latino-americanos. E atualmente a Maria Tereza, mais conhecida como TT, é vice-presidente da Creditas. Bem-vinda então, TT, é um prazer tê-la aqui hoje. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite, é uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. E temos aqui também ao meu lado no estúdio a Marina Mansur, sócia da McKinsey em São Paulo e uma das nossas especialistas de digital aqui no Brasil. Olá, Marina, muito obrigada por voltar aqui ao Mackenzie Talks para discutir sobre esse tema com a gente. Obrigada pelo convite, sempre um prazer passar por aqui. Muito bom, então vamos lá? Vamos lá. Bora. TT, crédito imobiliário sempre foi considerado algo de certa forma trabalhoso e burocrático. Quando você viu que isso poderia ser diferente? Para responder aqui, é legal falar um pouco da minha história, da minha trajetória. Perfeito. Que apesar de ser relativamente nova, eu já trabalho com crédito imobiliário há 15 anos. Então, quando eu comecei em 2007, 2008, eu acho que assim, era exatamente esse mundo muito burocrático. Eu falo assim, eu entrei num projeto que era o início de uma companhia hipotecária, que é uma instituição financeira que pode emitir títulos que são lastreados em imóvel, é um tipo de licença. E quando eu entrei no projeto, era nova, e eu entrei para pesquisar e para ajudar a montar o business plan. E na época, hoje ainda a penetração de crédito imobiliário no Brasil é muito baixa, tem várias razões, mas na época era baixíssima, era 4% do PIB. E daí eu comecei a entender essa oportunidade que tinha. No Brasil, a gente tem uns 70 milhões de imóveis, 70% disso, 50 milhões, é completamente debt-free, sem alavancagem. Quando você olha para países mais desenvolvidos, a alavancagem média dos imóveis é de 50% nos Estados Unidos. Né? O que faz com que lá tenha muito mais volume de crédito na economia e as pessoas sejam menos endividadas, porque o crédito é muito mais saudável. E aqui no Brasil a gente tem um cenário de crédito com pouco volume, e na média o brasileiro muito endividado, porque a gente tem um crédito curto e caro, esse é o principal. Então você vê esse bando de ativos disponíveis e daí tanto que vem uma agenda do Banco Central sempre. Esse tipo de crédito destrava a economia. E alguma sofisticação aos poucos do mercado de acessar mercado de capitais, porque até então isso estava só em balanço de grandes bancos. A poupança que vem para incentivar, mas atrapalha um pouco da competição. Então tem várias questões, mas ainda é um mercado com muito potencial. E lá atrás era mais ainda, mas não mudou muito, assim, né? Ainda tem todo esse potencial. Mas a burocracia maior tá ligado que eu falo assim, meu primeiro projeto quase de startup, eu liderava a equipe operacional, muito novinha, mas aprendendo tudo aquilo, e aquilo foi muito legal para mim, mas eu falo que foi a minha primeira startup 100% analógica. Então, vocês imaginam que era assim, preenche o CPF da mesma pessoa milhares de vezes, imprime um monte de papel. Sistema a gente ainda tinha caixas de arquivo, porque cada processo de um cliente era desse tamanho. E ele não nasceu digital, né? Ele nasceu com o que dava no momento. Ele nasceu desse jeito. Eu fiquei, essa minha primeira jornada quase empreendedora durou de 2008 até 2013. Quando eu fui fazer meu MBA, fui para fora, para os Estados Unidos, olhando todo esse mercado muito mais desenvolvido e o que eu podia aprender. Acho que tinha uma deficiência de formação como advogada
do economics disso, da parte de entender como você faz funding para um contrato de prazo mais longo. E foi bem legal aprender tudo isso lá. E era lá em 2014, 15, ao começo da onda das fintechs fora, né? Tipo, que daí eu comecei a entender aquele mundo e foi super sedutor. Porque eu falei, nossa, existe esse mundo mais boring, mas ele pode ser muito mais legal. E daí aquele olhar para o consumidor. E daí, assim, obviamente, com o passar do tempo, você fala assim, não faz sentido algum essas pastas. Como que dá para ser originação do crédito? Obviamente que no começo não era online. Então, eu voltei do MBA como sócia, daí nesse momento como sócia do banco, e com essa vontade de tornar a experiência muito menos difícil, e a tecnologia nos ajuda no final do dia com isso. É interessante que você falou do momento que você voltou. Eu acho que o momento também de muito funding voltado para fintech, né? Naquela época, acho que chuto que 70% do volume de VC estava voltado à fintech. E o mundo de fintech evoluiu e amadureceu muito nos últimos anos, né? O Brasil hoje tem quase 1.000 fintechs. E foram elas que fizeram o grande crescimento de venture building e de inovação no país. Conta um pouco como é que foi esse processo, assim, de montar uma fintech, de levantar capital e de entender o que significa crescer como uma fintech. Porque um banco tem um ritmo de crescimento. Uma fintech, justamente pela sua natureza, exige um crescimento muito mais acelerado. Eu vou usar a continuação da minha história para falar um pouco disso. Quando eu voltei para o Brasil com esse desejo de tornar a experiência melhor, de colocar tecnologia, acho que todo mundo quer, e daí você barra naquelas questões de cultura, de como que você atrai as pessoas, como que faz produto, né? O que eu imaginava que era fazer produto antes é outra forma. E na época, eu cheguei e fui conhecer os parceiros, e um dos parceiros que estava crescendo muito era a Bank Fácil. Acreditas que era onde o Sérgio estava, eu conheço o Sérgio há bastante tempo. E na época, eu entendi como que eu poderia… Eles, na época, eram só originadores de leads. Eles originavam, processavam e a gente fazia underwriting e comprava o crédito. E a gente começou a ser parceiro, eu ia muito no escritório, tentava falar assim, como a gente pode facilitar? Porque eles estão fazendo uma coisa muito legal na originação, como que a gente facilita a experiência da análise e compra desses créditos? E eu me lembro que acho que a primeira rodada que o Sérgio fez, no nível de valuation X, que eu fazia um pouco de conta e vinha desse mundo de ROI, de banco. Eu fiquei, como que vai, gente? Qual que conta? Como que isso daí pra mim, assim, o tamanho do cheque, tudo. Eu falei, nossa… E vi muito no começo até com crítica, porque eu vinha do mundo mais tradicional, em que você não entende o volume, a velocidade. E acho que essa história do blitzscaling, que imagino que a gente vai poder falar um pouco mais… Sim. Hoje eu olho a coisa um pouco com outros olhos. Mas eu acho que foi isso que moveu ser tão rápido, que era realmente assim, vamos escalar rápido, mesmo que o CAC não faça sentido hoje, como que a gente traz mais cliente, faz isso acontecer. Mas acho que só essa decisão, né, vamos escalar rápido, mesmo que o CAC não faça sentido, eu acho que era uma mentalidade muito comum, né, naquela época. E uma mentalidade que mudou completamente, principalmente nos últimos 12 meses. Bom, nos últimos 6 nem se fala mais nisso, né, acho que tentar encontrar esse balanço melhor entre lucratividade e crescimento virou uma premissa necessária para todo mundo. E quando eu penso em crédito, né, uma coisa é você pegar uma startup de consumo e crescer aceleradamente, outra coisa é o crédito, onde você tem risco de fraude, o risco do tombo é muito grande. Como é que você lidava com esse risco e ao mesmo tempo com essa pressão de crescimento? Perfeito. Acho que no modelo da Bcred, daí quando eu decidi, inspirada pelas fintechs, falando, gente, eu tentei transformar o banco tradicional e estava aquém do que eu podia, porque você não muda uma cultura, e era uma cultura super trabalhadora, maravilhosa, mas eu estava com desejo de inovação. E daí eu fundei a Bcred. No começo, para mim, era um pouco mais fácil, porque a gente começou não acessando o risco de funding, numa plataforma em que eu sabia fazer underwriting, análise de crédito, né, de risco. Mas, ao mesmo tempo, com vários ifs, assim, porque se você…
você que sabe fazer o crédito e acessa diferentes bolsões, mas você não está no risco da parte, porque tem essa história, dinheiro de equity e dinheiro de dívida. Você está abrindo mão de boa parte da rentabilidade. Para você conseguir, que nem hoje acredita, tem um modelo que você se alavanca 100% e ainda fica com alguma gordura do crédito, você tem que ter muito histórico, senão você tem que colocar equity em dívida, que é um pouco dessas, acho que são essas questões normalmente que as fintechs de crédito sofrem. Porque você, para fazer um veículo muito pequeno, é caro. Sim. Normalmente quem tá entrando quer histórico. Para você criar histórico, você tem que fazer como que entra a equity, você tem que se diluir ou você tem… Então, na Bicred, o que eu mais senti, foi uma jornada relativamente curta, foi ter um modelo mais asset light, mas monetizando menos do que eu poderia, porque eu falava, eu tô gerando muito valor e tô pegando pouco dessa pizza. Como que eu entro num lugar de pegar mais? E daí tinha que crescer, tinha que escalar, tinha que negociar com o funding. Então, eu acho que essa escalada do crédito, cada vez mais… tem muita questão de timing. Eu acho que o Sérgio acertou muito o timing. Porque quando tem muito capital… Daí é onde o equity e a dívida conversam. Tem muito capital disponível no equity no mundo assim. Ele vai financiar isso. E daí, à medida que você tem um tamanho, você consegue acessar a dívida. Nunca é simples, mas é um balanço importante. No mundo de hoje, é uma combinação mais complexa. E legal pensar também nessa parceria, né, entre vocês dois. Você falou que vocês são parceiros há tanto tempo. No começo, ele gerando lead para sua própria fintech. Como foi a evolução dessa parceria até chegar num momento de decisão de que aquele filho já não era mais seu, que você estava disposta a ir para um projeto maior, abrir mão daquilo que você tinha construído para um projeto maior? Como eu criei a Bicred sendo um spin-off, eu tinha investidor estratégico e teve a questão da pandemia, acho que alguns fatores indicaram, e na época, hoje ainda mas tem essa história de poucos no mercado conhecem home equity. Eu tinha um cap table que prejudicava um pouco algumas rodadas e começou a aparecer muitas oportunidades de fazer uma saída mais rápida, de players procurando. Hoje, eu olho onde eu tô hoje e falo assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, acho que isso. Acreditas como literalmente o primeiro player grande de crédito, super capitalizado, com a coisa acontecendo e sempre a conversa. Acho que em outras potenciais saídas para a Bicred, ou ia voltar para o mundo de banco mais tradicional. Sim. Que acho que lembrava tudo que eu estava querendo, a saga da onde eu queria sair. Ou ia ser para lugares mais a nível de PropTech, que o home equity não era um core business. E lá com o Sérgio, ele sempre falou, TT, vamos fazer junto. Hoje eu lidero toda essa unidade de home equity, mais algumas verticais ligadas a imóvel e crédito que a gente está montando. E era muito óbvio, tipo, eu encaixei tanto que a integração da Bicred foi relativamente fácil, porque eu já entrei dentro da Acreditas. São negócios muito complementares, né? Foi muito assim, daí teve sempre aquela dificuldade de olhar dois times, tem sobreposição, mas foi muito, eu realmente me sinto muito, hoje nem falo integração, me sinto Creditas, e foi relativamente rápido e aprendendo muito. Eu acho que você entrar num momento que não era esse de mercado, estar num unicórnio, passar por esse momento, né, sendo responsável por um portfólio grande, eu tô aprendendo demais com um piano um pouco menos pesado nas costas. Tem algum ponto, alguma coisa que você teria feito diferente, até para quem nos escuta, nos ouve? Como empreendedora, principalmente, eu acho que a gente olha para a história e todo mundo observa, né? Nossa, fez a empresa, vendeu, nova no mercado financeiro. Eu olho que pessoalmente foi um momento de muita realização, mas que eu estava muito longe de mim mesma, assim. E até esse ano, até eu entender que ia fazer a venda, foi um ano que eu tinha recém tido meu primeiro filho. E eu pessoalmente fiquei muito mal. Então, assim, como que eu poderia… E acho que tem um lado um pouco, essa vontade de fazer acontecer, combina com o lado um pouco inconsequente meu, que fui fazendo, dando certo. E quando eu vi, eu falava, gente, eu não tinha ideia da responsabilidade que eu assumi. Eu passei, na época da pandemia, tive que fazer um layoff de 1/3 da empresa. Com um filho pequeno, eu imaginei que ia ter uma licença que eu não tive. Então, tipo, com 15 dias, meu filho, a gente tava com caixa apertada, a rodada não ia sair do jeito que era, porque foi o auge da pandemia.
E eu tive que lidar com tudo isso e, obviamente, eu não tinha estrutura. E acho que eu me envolvi muito com o projeto e não cuidei de mim. Então, acho que para empreendedores e empreendedoras é sempre uma provocação que eu faço, assim, né? Porque pra gente criar projetos é aquela história, você não faz bem para ninguém se você não cuida de você mesmo, né? E acho que esse é o meu maior aprendizado nessa jornada de empreendedora. Ô, Tetê, você falou da época da pandemia e dessa dificuldade. No mercado de unicórnios, startups, venture capital, e onde crédito passa a ser, ao mesmo tempo, muito importante, mas ao mesmo tempo também muito perigoso. Então, como vocês estão lidando, né, na Acreditas como um todo, como vocês estão lidando com esse momento? Quais ajustes vocês sentem necessidade de fazer nesse rebalanceamento de crescimento, lucratividade, eficiência? Eu diria que é um movimento completamente forçado ao contrário, né? Que não cabe crescer a qualquer custo e que, principalmente para empresas mais maduras, que eu acho que é a minha grande crítica pessoal do tal do blitzscaling, que vem muito, né, na hora que tem capital abundante, cresce a qualquer custo e daí faz os modelos de negócio num formato que a qualquer momento eu paro de crescer. Esse balanço entre crescimento e sustentabilidade, me parece que também em mercados de capital muito abundante ele desequilibra. Sim. Então, eu vejo assim, é desafiador, eu acho que é agenda, eu sempre falo assim, a gente ganha muita eficiência, você faz as escolhas certas. Normalmente, é que nem pessoalmente falando, a gente aprende, a gente amadurece nos momentos mais difíceis. Então, a sensação que eu tenho, na verdade, a certeza é que a gente está criando uma empresa muito mais forte. Sim. Que a gente já tem o conhecimento de underwriting, navega mercados mais desafiadores e como o mercado é cíclico, você acerta muito, ganha mais eficiência, ganha mais margem. A hora que um dia os juros começar a descer, você surfa outra onda. Eu já surfei isso num mundo não estar, né, menor do que esse. Então, mas assim, apertem os cintos e muda a agenda completa. Porque você tem que navegar de acordo com a maré. Então, acho que a grande provocação que eu não sei porque uma hora vai voltar um capital, né? O ciclo volta. Será que ele volta nessa mesma? Será que a gente ainda vai recomendar o blitzscaling na leitura? Não? De que forma? Qual que é o equilíbrio de tudo isso, né? A gente viu o mundo de startups tendo apelo muito diferente, né? Então a gente passa de uma geração, uma época onde você trabalhar numa startup ou você empreender eram para pequenos loucos ou quem era muito rico. E aí, de repente, a gente entra num momento com capital abundante, crescimento acelerado, onde todos os programas de stock option, etc., equity, começam a ser super apelativos e a gente vê um pool de talentos querendo trabalhar em startups, né? Fintechs, principalmente. A gente fez uma pesquisa em 2021 com estudantes de áreas relacionadas à tecnologia. 87% deles disseram que gostariam de trabalhar numa startup ou fazer a sua própria startup. 20% já tinham montado um primeiro negócio. E aí agora a gente entra numa terceira onda, onde tem um choque de realidade, né? Onde os incentivos entre o mundo incumbente e startups voltam a se equalizar um pouco mais, mas ao mesmo tempo, onde você tem grandes escolas de talentos digitais fazendo layoffs. Né? Queria entender um pouco o momento que vocês vivem, assim, de encontrar bons talentos, se enxerga ainda um grande gargalo de talentos digitais, ou se você enxerga que o Brasil já amadureceu o suficiente para ter gente muito boa lidando com inovação. Eu acho que ainda tem falta, ainda tem muito espaço. Quando você vê essa grande massa de layoff, eu acho que é muito mais ajuste de mercado e nível de crescimento, porque por mais digitais que essas empresas sejam, a grande massa de contratações é porque você não consegue fazer tudo digital. Então, você precisa de gente, né? Eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam, não, é totalmente isso, assim, você não tem ideia por trás dessa tela o quanto de coisa não digital que existe. E às vezes é uma questão de conta, porque assim, e essa que é a história de como fazer produto. Quanto custa pra gente contratar 3 pessoas ou a gente fazer esse produto? O que é prioridade? Qual que é a principal alavanca numa agenda de eficiência? Mais ainda. Mas eu acho que são essas massas e daí você vai ter que adequar. Não tá mais dando pra a gente crescer tão rápido e daí esses layoffs ajustam, assim. E eu vejo
Hoje eu acho que, assim, a nível do mercado, existe muito menos, até a nível de desenvolvedor, que é, né, produto e Desenvolvedor é um grande gargalo, né? É o maior, o mais difícil, tá um pouco melhor, mas assim, é que é o tipo de mercado que ele é tão remoto que você compete contra empresas da Europa e dos Estados Unidos. E é uma competição muito difícil. Sim. Então, por mais que tenha esse sonho do propósito, que eu acho que ele é até mais fácil de comprar quando a empresa é menor, é sempre um mercado muito difícil. No mercado de crédito, isso é legal de falar, acho que a dor sempre é qual o perfil da pessoa de produto. Porque se é uma pessoa que não consegue entender crédito, então eu digo que ainda eu acho que precisa de muitas pessoas. E eu vejo um movimento muito interessante de vários ex-consultores que trabalham com a gente, que trabalhavam em analytics e viraram um produto. E são pessoas excelentes de produto. Então você vê assim os tipos das carreiras indo. E hoje eu acredito muito que as pessoas, o financeiro importa, mas o trabalho engajado, motivado, em que você se sente parte, importa muito. Porque senão o dev vai querer fazer o que é sexy. Não o que precisa, né? Porque é o que tecnicamente… Mais desafiador para ele. Mais desafiador. E isso é uma agenda muito legal de construir. Acho que daí é da liderança, de tudo isso, assim. Um mercado um pouco menos agressivo do que estava antes, obviamente, assim. Então, eu sinto que com mais dificuldade, porque você tem uma limitação do que você consegue promover, de como consegue pagar, mas principalmente a nível, até em todos os níveis, tudo acontecendo em outro ritmo e sempre desafiador, reter talento, mas eu acho que com uma cultura boa e as pessoas efetivamente participando, fazendo acontecer, é muito mais fácil. Legal. Pegando o gancho aí um pouquinho na parte de talentos, mais especificamente aí das mulheres no mercado de trabalho nessa área, você já mencionou aí no passado, em reportagens, que a Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, é uma das suas grandes inspirações, né? Mas a cena do empreendedorismo ainda tem problemas de representatividade. Para você, que já está no meio financeiro e no meio de startups há um tempo, o que você acha que faria diferença para melhorar essa situação? Legal. Acho que a Cristina até faz tempo que eu não convivo, ela é minha veterana do MBA, mas eu acho que ela é uma das grandes que mostra que chegou lá muito alto, né? Eu acho legal a gente lembra que teve uma capa de revista que mostrou os unicórnios do Brasil e só tinha homem. E daí na mesma época saiu um concurso que só tinha homem e daí existiu uma crítica. Tipo, meu Deus, você fala assim, não, aquilo é realidade. Não é uma escolha da revista, ela tá refletindo. Tá reportando, né? Tá reportando. E confunde, a agenda confunde, mas eu acho que o ponto é, a gente consegue, ainda eu acho que é aquela história de o capital, o poder ainda tá muito concentrado num ambiente que é bem dominado por homens, né? Eu acho que é uma questão meio um pouco geracional, que a agenda vai mudando. Mas acho que a grande provocação que eu trago é, num mundo novo que a gente está vendo, em que a gente precisa ser mais sustentável, eu tenho bastante convicção de que empresas em que tenham mais mulheres em posições de liderança vão se sair melhor. Acho que nesse ponto, vale lembrar que em 2020, as startups fundadas por mulheres representavam 4,7% do total. 16% das startups que levantaram mais de $1 milhão tinham liderança feminina. De acordo com uma pesquisa divulgada em março, o mercado financeiro nacional é composto por 76% de homens e só 23% de mulheres. Acho que esses números refletem aí, né, corroboram com tudo que você falou. E Tetê, para encerrar nossa conversa, infelizmente está chegando aqui ao fim, tem algum ponto que você gostaria de ressaltar aqui para os nossos ouvintes e espectadores? Legal, eu acho que ligado ao ponto que eu trouxe antes, como empreendedores, que todo mundo fala que empreendedor é meio louco. Eu não sei se eu discordo. Eu acho que é fundamental a gente querer não só desenvolver negócios, porque às vezes você está querendo salvar o mundo e você está se destruindo como pessoa. E acho que é muito importante a gente se desenvolver eu acho que ser humanos mais evoluídos, com autoconhecimento, entendendo que tem limitações, geram empresas melhores, desenvolvem pessoas melhores. Para mim, esse é o meu grande aprendizado da minha jornada até aqui, assim. Obrigada pelo convite. Imagina, muito obrigada. Obrigada também, Marina, por estar aqui de novo com a gente falando sobre esse tema super interessante.
Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode nos enviar perguntas. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!